Bem, irmãos, nós vamos dar continuidade, né, ao estudo da Palavra de Deus. Nós estamos vendo sobre soteriologia, doutrina da salvação. Hoje nós vamos estar vendo sobre a doutrina da santificação. Então, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias do Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. À medida que os irmãos forem encontrando, se coloquem de pé. João 17. João 17, versículo 18 e 19. Todos acharam? Diz amém. A palavra de Deus nos diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Vamos orar. Santíssimo Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo quanto o Senhor já nos permitiu fazermos aqui nesta noite, ó Pai, podendo louvar, exaltar e bendizer, ó Pai, o teu santo e maravilhoso nome. E agora, Pai, neste momento, nós rogamos ao Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações, por intermédio, ó Pai, da tua palavra, que o Senhor use, ó Pai, esse miserável servo que sou, nas tuas santas mãos, para a glória, ó Pai, do teu santo e maravilhoso nome. E que, ó Pai, nós possamos aqui nesta noite ouvirmos o recado do Senhor, que o Senhor tenha a falar a cada um de nós, que nós possamos, ó Pai, guardá-lo atentamente e também, ó Pai, praticar tudo quanto o Senhor vem aqui nos dizer nesta noite, ó Pai. Abençoa, ó Pai, o teu povo, continua, ó Pai, protegendo, livrando, guardando ao teu povo. Continua também, ó Pai, mantendo-os firmes nos teus caminhos, para a glória, ó Pai, de teu santo nome. E é em nome de Jesus é que nós te pedimos, te agradecemos. Amém. Podeis sentar, irmãos? Muito bem. Nós queremos reconhecer aqui os nossos visitantes, né? Então temos aí hoje a família do irmão Jânio, né? Conosco aí. E que daqui a pouco não vai ser mais visitantes, né? Então, o irmão Jânio veio desta vez, né? Está procurando uma casa na cidade aí, né? Vai estar mudando para cá com a família. Então, ore, né? Por eles também, que Deus possa estar fazendo a vontade deles, a vontade de Deus, né? Na vida deles. Amém, irmãos? Que Deus abençoe assim. Muito bem. Também peço que os irmãos estejam orando, né? Também pela saúde do irmão Wellington. O irmão Wellington, na terça-feira agora, ele vai estar fazendo o exame, né? Ore também para que Deus possa fazer, né, a sua vontade na vida também do irmão Wellington, ok? Então, sem mais aí, estudo da palavra de Deus, vamos falando nessa noite sobre a santificação. Significado, né, primeiramente, irmãos, da santificação é justamente ser separado para Deus. Quando nós olhamos essa palavra, né, da santificação, nós devemos ter, e nós temos isso, eu sei, os irmãos conhecem, não há nada de novo que nós vemos falando a respeito da doutrina da salvação, nós só estamos reafirmando aquilo que os irmãos já sabem. E com respeito, né, à santificação, a ideia é justamente essa. Quando nós fomos salvos, como hoje de manhã nós falamos, né, quando nós somos justificados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós recebemos, né, ali a salvação, a vida eterna, naquele momento ali também nós recebemos a santificação também. Nós vamos ver essa questão mais adiante. E então nós temos como sendo aqui santificados em Deus, nós também temos de viver nesta vida aqui uma vida de santidade para a honra e a glória do nosso Deus. Amém, irmãos? Então, essa palavra santificação, ela ocorre, né, várias vezes nas Sagradas Escrituras. Ela tem também as suas variações com respeito à santificação, também como ser santo e também santos. Interessante, irmãos, com respeito a estas palavras, né, é que a palavra santificação ela ocorre pelo menos 100 vezes no Velho Testamento. E já no Novo Testamento ela ocorre, né, a palavra santificação, pelo menos 30 vezes no Novo Testamento. Né? O seu significado básico aí da santificação é justamente isso que nós falamos, estar separado. Enquanto que a palavra santo, essa é usada mais de 400 vezes no Velho Testamento e no Novo Testamento cerca de 12 vezes. E seu significado é ser separado daquilo que não é santo. E nós encontramos, né, também a palavra santos, usada pelo menos 62 vezes no Novo Testamento. Olha só. 62 vezes no Novo Testamento. E aí, pastor, não tem no Velho Testamento? Não. No Novo Testamento.
E nós vamos ver, inclusive, o porquê disso, né? 62 vezes, então, no Novo Testamento, e se refere aos crentes, né, coletivamente, como sendo o corpo de Cristo Jesus. Então, é bem claro, né, fica bem claro aí para nós, essa palavra santos, que nós vamos ver tantas ocorrências no Novo Testamento, é justamente porque no Novo Testamento é que inicia a igreja de Cristo Jesus, amém, irmãos? Então, esse povo que foi lavado, remido pelo sangue de Cristo, né, que foi justificado, né, pelo poder de Deus, e tudo isso, amado, fez com que fosse separado um povo seu, santo. E é essa a ideia, justamente quando nós encontramos, inclusive nas cartas, né, paulinas ali, sempre Paulo fala sobre a igreja a qual ele está enviando a carta, e ele sempre chama eles de santos de Deus, né? Essa é a ideia. Nós somos santos de Deus, amém, irmãos? Então nós vamos ver que isso não é errado, né? Nós dizermos que nós somos santos. Nós somos santos também, não é errado nós dizermos essas coisas, ok? Então, estudando a palavra aqui, nós vamos verificar que existem, né, essas 3 palavras que vão estar, cada uma aplicando nestas diferentes significados aqui nas Sagradas Escrituras. Olha comigo aí com respeito à palavra santificados, né? Nós vimos aí no versículo 17, de João 17, olha comigo mais uma vez, o verso 17 e o verso 18, João 17, 17 e 18. Ele diz, né, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Veja, João 17 aqui é a oração do próprio Cristo por nós, amém, irmãos? Olha só, né, que maravilha, Deus nos registrou aqui, deixou a nós registrado, uma oração do Senhor Jesus, o qual ele pedia por você, por mim. Depois, com mais tempo, na sua casa, você pode ler o capítulo todo, aí 17, você vai ver que é justamente isso, né? Jesus não só ora por aqueles que estavam ali, que servindo ele naquele momento, mas ora inclusive por nós, que viríamos depois ainda. Amém, irmãos? E ele ora até mesmo para que Deus nos ajude, para que nós realmente, né, vivamos na santificação. O verso 17 diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E a santificação, nós vamos ver que ela tem, né, 3 estágios aí, e um dos estágios que nós vamos ver é justamente com respeito à santificação prática, que é justamente o viver em santidade. E Jesus estava preocupado justamente com isso, que nós pudéssemos realmente viver uma vida santa, que honrasse e glorificasse ao nome dele, né? E por isso nós vemos essas ocorrências da palavra santificados, né, nas Sagradas Escrituras. Também olha comigo em Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7, o verso 26. A palavra de Deus diz assim, porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Olha só esse sumo, né, sacerdote santo, qual aqui o escritor de Hebreus diz, ele está falando justamente sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Inclusive nós vimos, né, esta questão quando Jesus, né, como sumo sacerdote, ele oferece a si mesmo, né, a sua própria vida para a redenção de cada um de nós, para a salvação, né, de cada um de nós. Então também a palavra santos, nós vemos aí em 1 Coríntios, vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2. 1 Coríntios 1, verso 2. E a palavra de Deus diz, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Veja então aí a terceira palavra, né, santos, que ocorre 62 vezes no Novo Testamento, falando justamente sobre aqueles que são lavados, remidos pelo sangue de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então veja que a santificação, ser santo, é uma característica do cristão, o salvo, lavado pelo sangue de Cristo. Amém, irmãos? Nós até já falamos aqui algumas vezes, né, algumas falhas que muitas das vezes nós cometemos, de querer inclusive santificar o perdido. Às vezes nós estamos no trabalho, na escola, nós começamos a falar para as pessoas, e ao invés de pregar a elas o evangelho de Cristo, né, para que elas sejam salvas, a gente começa basicamente a tentar santificá-las, antes de que delas serem salvas. E não é, né, isso que deve ocorrer. Inclusive hoje de manhã
nós falamos um pouco, né, sobre essa questão. Dentro da teologia católica existe essa questão da infusão da graça, eles acreditam assim, que seria basicamente isso, a pessoa tentar viver uma vida correta, a pessoa praticar boas obras, para que assim, aos poucos, ela vai ganhando a sua salvação, vai ganhando a sua salvação. E nós vimos hoje de manhã que isso não é bíblico, que isso não é verdade nas Sagradas Escrituras. Nós vimos, inclusive, hoje de manhã, falando sobre a justificação, que a justificação é um ato declaratório do próprio Deus, amém, irmãos? Ele, como o supremo juiz, declara todos aqueles que reconhecem ser pecador e que realmente professam, né, a sua fé em Cristo Jesus como seu Salvador. Ele declara que todos esses são justos, ou seja, justifica a todos eles. E nós vimos, inclusive, Paulo, né, no livro de Romanos, capítulo 8, aí, Paulo falando, inclusive, sobre essa questão. Se é Deus, né, quem nos justifica ali, se é Jesus quem morreu por nós, quem é agora que pode, né, nos tirar dessa graça, desse amor que em nós, né, foi derramado por seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, Deus que nos declarou justo. Ele já não pode mais nos condenar justamente porque ele nos declarou justo. Nós vimos até a questão, né, da nossa lei aqui na Terra, né, de que nós temos aí 3 instâncias a quais o homem pode recorrer até que ele seja verdadeiramente na terceira instância, última instância, ele é ou inocentado ou ele é declarado culpado e aí não pode mais fazer mais nada porque não há mais recurso. E assim é o tribunal, né, do nosso Deus ali, quando ele declarou a cada um de nós que nós éramos justos, fomos justificados por Cristo Jesus, não há mais aonde recorrer isso. Não há mais outro juiz que pode nos julgar, porque o juiz, né, supremo juiz, o nosso Deus, já nos justificou. Amém, irmãos? Então veja que a salvação, ela é um ato realmente pela graça, né, pela obra de Cristo Jesus, é um ato, né, a justificação, como nós vimos hoje de manhã, é um ato declaratório, sim, e a santificação, ela é a consequência da salvação. Ela não é o meio. Então, por isso, né, nós não podemos crer de maneira nenhuma nesta questão de que muitos aí ensinam, né, que você deve ser cada vez melhor, que você deve viver uma vida santa, para que aí você seja salvo. Não, você deve viver uma vida santa porque você já é salvo. Amém, irmãos? Não tem como um perdido viver uma vida santa. É a natureza, né? É a natureza. Inclusive, quando nós éramos perdidos, quando nós ainda não tínhamos entregado a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, a nossa natureza era uma natureza pecaminosa. Não tem como mudar aquilo. Nós pendíamos para o pecado completamente. Era isso. E nós, inclusive, nos agradávamos de pecar. Aquilo realmente trazia, né, até mesmo prazer para a nossa vida. Era isso que ocorria. Porque a nossa natureza era a natureza pecaminosa. Eu sempre gosto, né, de mostrar através daquela questão, né, da natureza do porco. O porco, você pode ir lá, lavar o porco, você pode usar um shampoo cheiroso no porco, você pode passar um perfume cheiroso no porco, você pode colocar uma gravatinha ou um lacinho no porco, e quando você soltar o porco, para onde que ele vai? Para a lama, é a natureza dele. É a natureza dele. Ele quer e ele gosta de ficar sujo. Assim somos nós sem Cristo. Mas à medida que nós, né, vamos aprendendo da palavra de Deus e que nós depositamos a nossa fé no sacrifício de Cristo, recebemos dele a salvação, a nossa natureza, né, o nosso velho homem, a palavra de Deus diz que este velho homem, ele morre em Cristo. E então nós renascemos, né, há um novo nascimento, e esse novo nascimento, agora gerados no Espírito de Deus, gerados em Cristo Jesus, nós agora recebemos também uma nova natureza. De forma que aquilo que nós fazíamos quando nós éramos pecadores, né, sem Cristo, ainda nós somos pecadores, mas quando nós éramos pecadores sem Cristo, aquilo nos dava prazer. Agora, salvos, nós não mais temos prazer naquilo, né? Aquilo causa realmente um mal-estar na nossa vida quando nós, assim, caímos em pecado. Então, amado, santificação não é requisito para a salvação. Santificação é justamente uma consequência da salvação, né? Não venhamos nos confundir com essa questão de maneira nenhuma. Então, essas 3 palavras, né, que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. E nós vemos, então, também, irmãos, em segundo lugar aqui, que essa palavra santificação, ela tem um triplo aspecto dentro das Sagradas Escrituras. Primeiro aspecto aí nós podemos ver em 1 Coríntios, vá lá comigo, 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6.
1 Coríntios capítulo 6, o verso 9 até o versículo 11. O primeiro aspecto aí sobre a questão da santificação é uma santificação posicional, né, diante de Deus. Olha aí o que o texto de Coríntios nos diz. 1 Coríntios 6, verso 9 a 11, diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Amém, irmãos? A primeira palavra aqui, santificação, é por isso que hoje de manhã, inclusive, nós falamos que nós não podemos, né, confundir santificação, a justificação com a santificação, justamente porque elas estão bem atreladas. A questão aqui, irmãos, é que nós, assim como na justificação, quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, ali, né, o Senhor, nosso Deus, bate o martelo, nos justificando. Também no mesmo momento em que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, o Senhor também nos coloca, Ele nos santifica, e assim nós nos tornamos santos, posicionalmente. Amém, irmãos? Veja que a palavra de Deus, inclusive, nos fala, né, de que no céu não pode entrar pecado. Amém, irmão? Então, em Deus, Ele já nos justificou em Cristo Jesus. E Ele também já nos santificou em Cristo Jesus. Aquela ideia de que nós temos, né, bem clara na nossa mente, de que Ele pagou o preço pelos nossos pecados, passados, presentes e futuros. Amém, irmãos? Então nós somos santos na questão posicional. Justamente nós somos santos por conta da justiça de Cristo operou por nós. Aquela justiça, lembra quando nós falamos sobre a imputação? A justiça de Cristo foi imputada também a nós. Assim como no pecado, o pecado de Adão foi imputado a toda a raça humana. Agora também a justiça do nosso Senhor Jesus Cristo é imputada também a todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Amém? Assim, então, nós somos justos, não pelo que nós fazemos, porque nós somos miseráveis mesmo, mas pela justiça, né, do nosso próprio Senhor Jesus, que foi imputado a nós. Então, amado, assim, a santificação posicional, né? Nós sabemos que nós somos santos porque a justiça de Deus recaiu sobre nós. Então, mediante ao valor eterno e imutável, né, da obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário, ou seja, na purificação dos nossos pecados ali que Ele fez naquela cruz, nós então agora somos posicionalmente dados como santo diante da presença de Deus. Amém, irmãos? Santo. Deus agora Ele olha para nós e Ele não vê pecado algum em nós, porquanto os pecados que em nós havia foi justamente coberto, né, pelo precioso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, esse é o primeiro aspecto, né, da palavra santificação nas Sagradas Escrituras. Também há o segundo aspecto, que é a santificação vivencial, e essa santificação diária, né, ou também a santificação de prática. Abra aí comigo em Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Verso 12 a 14, texto bem conhecido nosso aí. A palavra de Deus diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas consciências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Veja então aí, irmãos, que a ideia aqui, né, é justamente que nós que somos salvos, lavados, remidos pelo sangue precioso do nosso Senhor Jesus Cristo, venhamos também viver uma vida de santidade. A ideia é justamente que nós venhamos lutar contra a velha natureza que ainda em nós habita e buscar realmente agradar a Deus e contrariar esta velha natureza. A ideia, inclusive, em vários textos, né, Paulo falando, é que nós venhamos a mortificar o velho homem, para que o novo homem realmente se ressalte, ou seja, que ele fique em evidência e o velho homem esteja morto realmente em nós, porque ele já morreu em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então, uma vida, né, de santificação é o que nós devemos ter. Olha Romanos capítulo 12 também, verso 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. A palavra do nosso Deus dizendo, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo
e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? A santificação. Paulo aqui, ele nos exorta, né, de que nós não venhamos a viver nas paixões deste mundo, viver na prática, né, dos pecados, viver até mesmo a nos conformar com esse mundo. Amado, saiba que o cristão ele tem que ser completamente diferente, ele é o oposto, ele é o avesso a este mundo. Amém, irmãos? Em tudo. A forma, né, do cristão falar, a forma do cristão, né, se vestir, a forma do cristão agir, em tudo nós devemos realmente ter a nossa vida como santa, fazer tudo para glorificar ao nosso Deus. Amém, irmãos? Essa é a ideia, a nossa vida deve girar justamente em torno disso. Eu sei que nós temos uma luta interior muito grande, porque na grande maioria das vezes nós queremos alegrar, né, e nós desejamos alegrar a nossa carne. Nós temos essa luta. Todos os dias nós nos levantamos e nós nos levantamos para uma guerra. Amém ou não? Todos os dias. Se você não encara, né, um dia de vida seu como sendo uma guerra contra a sua carne, uma guerra contra Satanás, se você não encara assim, sinto lhe informar, você está vivendo talvez ao avesso daquilo que era para você viver. Porque o cristão, ele deve viver como um cristão. Amém, irmãos? Deve viver como um verdadeiro crente, um crente genuíno. Abra lá também em 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1. O verso 15 e o verso 16. Veja o que Pedro nos diz aí. Ele diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então veja, irmãos, veja que a palavra de Deus aqui, ela nos exorta justamente a isso, que nós devemos ser santos. Veja, o verso 15, mais uma vez ele diz, né? Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos. Amém, irmãos? O irmão Leandro, né? Ele está saindo, ele começa no trabalho daqui a pouco, né? Então, os irmãos estão vendo a família saindo aí, está saindo, ele vai ao trabalho, ok? Mas veja aí a palavra de Deus, né, dizendo para nós justamente essa questão. Nós devemos ser santos tal como nosso Senhor é. Agora veja que a parte final do versículo 15, né, nos chama a atenção, que diz assim, sede vós também santos. E o que diz o restante do texto? Olha lá, lê lá. O que diz o restante do texto? Verso 15, final. Em toda a vossa maneira de viver. Vixe, isso aqui, amado, é muito profundo. Porque está falando sobre todas as áreas da nossa vida. Tudo que nós fazemos, nós devemos fazer de forma santa, de forma realmente a glorificar o nosso Deus. Tudo. A palavra de Deus, inclusive, né, um texto bem conhecido nosso, que fala, né, que nós, tudo quanto nós vamos fazer, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. A ideia é justamente de fazer, né, com que as coisas sejam feitas da forma que agrada a Deus, uma forma santa, obviamente, é a forma que agrada ao nosso Deus. Nós podemos dizer que nós temos uma vida que está agradando a Deus se nós estamos vivendo uma vida de santidade na presença do nosso Deus. Amém, irmãos? Aí a pergunta que fica aí, para você e para mim. Como é que está a nossa vida? Será que nós estamos vivendo de forma santa mesmo? Será que nós estamos agradando a Deus? Será que nós estamos levando em consideração tudo quanto nós fazemos? Fazendo dentro daquilo que é a santidade a qual Deus nos exige? Ou não? Irmãos, há muitas coisas no mundo que o crente pode fazer. Amém? Há muitas coisas. Mas também há muitas coisas no mundo que o crente não pode fazer. Que vai contra, né, a vontade de Deus. Que vai contra esta nova natureza santa a qual o Senhor nos deu. E amado, por isso, né, nós devemos ter sempre nossa mente em viver uma vida realmente de santidade ao nosso Deus. Os irmãos não precisam abrir lá, né, mas os irmãos conhecem muito bem, lá em 1 de João, capítulo 2, né, versículo 15, 16 e 17, a palavra de Deus nos diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Tudo que há no mundo. Vamos lá, né? Eu conheço aqui, mas está fugindo da mente, né? Vai lá, 1 de João 2, 15
a 17, diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus, fala alguém, permanece para sempre. Amém, irmãos? Veja bem. Então, amado, nós, né, devemos viver neste mundo, sim. Inclusive, na oração do nosso Senhor Jesus Cristo, né, que ele fez ali em João 17, ele diz, né, não peço, Pai, que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E esse mal, né, está também ligado a vários aspectos, não só a problemas que nós venhamos enfrentar nesta vida aqui, como também a questão do pecado mesmo. E nós, amados, devemos tentar, né, ao máximo, viver uma vida de pureza, de santidade, para a honra e a glória do nosso Deus. Também a terceiro aspecto aí da santificação é que a santificação também tem um terceiro aspecto do aspecto final. Lembra na questão, né, da justificação, nós falamos na salvação hoje de manhã, falamos que nós somos salvos primeiramente da condenação do inferno, quando nós cremos no nosso Senhor Jesus Cristo, no ato, né, declaratório da justificação dele. Depois nós somos salvos também do poder do pecado, ou seja, nós não temos mais, né, o pecado não mais domina a nossa vida. Inclusive foi o que nós lemos aqui em Romanos capítulo 6, versículo 12, dizendo, não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos. Veja, amado, que inclusive na cruz, o Senhor não só nos libertou da condenação do inferno, como Ele nos libertou também do poder do pecado. Antes, né, de entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós vivíamos dominados realmente pelo pecado. Mas agora nós somos libertos dele, amém, irmãos? Libertos do pecado. E também aquela ideia futura também, de que nós seremos libertos também da presença do pecado na nossa vida. A questão também da santificação é essa. A santificação, né, no ato declaratório do nosso Senhor Jesus Cristo, a declaração posicional ali de que nós somos santos, é um aspecto da salvação da culpa do pecado. Nós somos libertos disso. Declarados santos, declarados justos. Ali, amado, nós estamos livres da condenação. Amém, irmãos? Livres disso. Não é só, né, como nós vimos hoje de manhã, não é só um mero perdão. Não é só isso. Deus, no ato da justificação, Ele não traz mais culpa alguma sobre nós. Não há delito algum mais sobre nós que nós devemos responder. Assim também na questão da santificação, no ato posicional, nós já somos santos aos olhos do nosso Deus. Também na santificação, né, vivencial, diária ou prática, né, que é o segundo aspecto aí, é o aspecto da salvação também no domínio do pecado. E isso nós vamos, né, fazendo, essa santificação, ela é progressiva. Quantos aqui já chegaram à santidade perfeita mesmo? Quantos aqui já chegaram? Ninguém. Quantos aqui ainda pecam? E quantos aqui ainda estão lutando para não pecar? Olha, foram poucos aí que levantaram a mão. Deixa eu fazer a pergunta de novo, né? Talvez você não entendeu. Quantos aqui ainda estão lutando para não pecar? Ó, dei a segunda chance, mas tem gente ainda que está aí, né? Eu estou brincando, né, irmãos? Eu sei. Mas veja bem, nós, né, estamos nessa luta constante contra o pecado, o domínio do pecado, né? Nós fomos sim libertos, mas até agora, né, parece que nós ainda não pegamos realmente completamente essa liberdade que Cristo nos dá, né, e nos livrou já na salvação ali do poder do pecado. Então, a santificação futura também, a santificação final, perfeita aí, que também fala sobre o aspecto da salvação, da presença, né, do pecado. Então, por isso eu disse hoje de manhã, né, as duas, tanto a justificação quanto a santificação, elas são bem próximas e a gente tem que tomar cuidado para não confundir, como alguns aí fazem, né? Confundem e depois acabam até mesmo, né, errando ferozmente nesta questão da salvação, achando que vão ser salvos pelas suas obras. E, amados, por também a questão, né, da santificação, nós vamos ver também o meio pelo qual nós alcançamos a santificação. O meio, primeiramente, através, né, na questão da santificação posicional, nós alcançamos essa santificação através do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? É através do sacrifício de Cristo na cruz. É de crermos naquele sacrifício, de reconhecermos que nós éramos pecadores e de reconhecer que Jesus é o único meio que pode nos salvar. Ali, quando nós fazemos isso, nós alcançamos a santificação
posicional. Nós somos santos aos olhos do nosso Deus. Amém, irmãos? Santos aos olhos do nosso Deus. Também através, né, do Espírito Santo do nosso Deus. É através do Espírito Santo do nosso Deus nós alcançamos a santificação vivencial. Ou seja, a santificação de prática. E os irmãos vão saber muito bem, né, do que eu estou falando, porque quando, né, nós caímos em pecado, ou quando nós estamos prestes a cair em pecado, há uma vozinha lá no fundo que está falando para a gente assim, ó, isso é errado. Não é assim? Quando você já ouviu essa vozinha? Já ouviu? Isso é errado, não faz isso não. Olha, isso não agrada a Deus. Deixa eu te dar uma notícia aqui. Não é a sua consciência. Não. É justamente o Espírito Santo de Deus falando com você, que você não deve fazer aquilo, porque aquilo desagrada a Deus. Amém, irmãos? O Espírito Santo, ele vai trabalhando na nossa vida, de forma que ele vai nos guiando nos caminhos corretos. Ele vai nos livrando também do pecado. Basta a gente dar ouvido a ele. Amém? Lá em 1 Coríntios, né, 10, 13, diz lá que não venha sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, vos dará também o escape para que possais suportar. Sabe, no momento em que nós somos tentados pelo pecado, a primeira parte deste escape, o qual Deus nos dá, é justamente a voz do seu Espírito que nós ouvimos. Não faz isso não, isso é errado. Isso é pecado. Isso desagrada o teu Salvador. E, amado, se a gente olhar, logo o Espírito Santo, se a gente atentar para esta voz, logo o Espírito Santo de Deus também vai trazer à nossa memória um versículo bíblico, mostrando para nós como é que nós podemos vencer aquele pecado. Não é assim? De repente, né, a gente está lá até pensando em pegar alguma coisa que não é da gente, e aí a gente escuta essa vozinha, né? Olha, isso é pecado. E daí a pouco também essa vozinha parece que ela vem trazendo um versículo e ela fala assim, ó, não roubarás. Hã? Não, é só a sua consciência, não é? Não, é o Espírito Santo mesmo, trabalhando, né, nas nossas vidas. Também, nós vemos o Espírito Santo trabalhando em harmonia, nesta questão da santificação, com a palavra do nosso Deus. Amém, irmãos? Você está lendo a sua Bíblia, a sua leitura diária, né, todos os dias ali, lendo a palavra de Deus, e de repente, algo te chama a atenção, e chama a atenção justamente sobre um pecado que você está cometendo. E aí, não esquenta não, é só a sua consciência. Não é. É mais uma vez o Espírito Santo de Deus, através da palavra de Deus, chamando a sua atenção para que você veja aquilo que você está cometendo como pecado, ou prestes a cometer o pecado. E ele então também mostra ali nas Sagradas Escrituras que você deve fazer também para se ver livre desta questão. Olha aí no Evangelho de João, João 15, né? João 15, verso 3, texto bem conhecido, diz assim, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Veja, amado, a palavra de Deus, então, junto com o Espírito Santo, elas trabalham em harmonia e, então, são eles que são instrumento de santificação na nossa vida, dia após dia. Quando nós, como crentes, salvos em Cristo Jesus, nós deixamos de ouvir a voz do Espírito Santo, nós deixamos de ouvir a palavra de Deus na nossa vida, nós vamos nos entregando ao pecado cada vez mais e mais. E assim, irmãos, nós vamos ter um grande problema, porque à medida que nós vamos nos embrenhando no pecado, a palavra de Deus diz que nós vamos também eliminando o poder do Espírito nas nossas vidas. De forma que vai chegar um momento onde você já não vai mais conseguir ouvir essa voz de espécie alguma. Que você vai abrir o livro e você vai ler, mas também nada vai te chamar muita atenção. Porque você tem feito com que o Espírito Santo não tenha mais ação sobre a sua vida. Então, irmãos, é muito importante, né, nessa questão da santificação. Nós precisamos entender que a santificação, ela vem através também da liberdade a qual cada um de nós damos ao Espírito Santo e à palavra de Deus na nossa vida. Amém? Quando você vai para a Bíblia, quando você vai ler a Bíblia, qual pensamento que você vai para ler a Bíblia? Você vai com aquele pensamento, né? Eu vou ler aqui os 5, né, ou 4 capítulos aqui, para mim terminar minha leitura anual. Você vai com esse pensamento? Você vai com aquele pensamento assim, eu quero ouvir realmente Deus falando comigo. Eu quero ouvir realmente de Deus aquilo que eu tenho falhado, aquilo que eu preciso melhorar na minha vida. Eu quero ouvir de Deus, a voz de Deus mesmo.
Que forma que você vai? Ou de repente, pior ainda, né? Talvez você nem vá à palavra de Deus. Talvez você é daqueles que só abre a Bíblia quando você vai no culto mesmo. Ou talvez nem no culto, você só traz, né? E de repente até esquece na igreja durante a semana inteira. Irmãos, nós não podemos ser assim. Amém, irmãos? Nós somos santos em Cristo Jesus. Nós devemos viver tal como aquilo que é a natureza que Deus nos deu. Amém ou não? Devemos ser realmente pessoas que se preocupam em viver uma vida que agrada, glorifica ao nome do nosso Deus. Então, amado, veja aí que o meio, né, pelo qual nós podemos ser santificados é através do sangue de Cristo, primeiramente na santificação posicional, também através do Espírito Santo e da palavra de Deus, neste meio também da salvação, da santificação, perdão, diária, né? E também através aí agora da santificação, né, final. Esse é o processo feito também pelo próprio Deus na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ou quando nós daqui partirmos deste mundo. Amém, irmãos? Esse também é um processo feito por Ele. E por fim, irmãos, nós concluímos, né? Concluindo que a santificação total, ela tem os 3 aspectos. É operada integralmente, deve ser operada integralmente nas nossas vidas. Nós precisamos realmente ter, né, o nosso corpo, alma e espírito sendo entregues a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Amém, irmãos? Nós devemos viver como salvo que nós somos. Viver realmente pela nova natureza, não pela velha. Viver uma vida santa, de forma que as pessoas à nossa volta, inclusive, vejam a diferença a qual nós temos. E essa diferença não vem de nós mesmos, mas vem de Deus. Amém? Vem de Deus. A santificação faz com que isso ocorra. Com que as pessoas à nossa volta vejam Jesus realmente em nós. Veja Ele em nós. Ontem, né, nós tivemos, eu termino com isso, nós tivemos um culto dos jovens, né, eu tive trazendo um devocional e a gente viu na vida de José isso. José foi alguém que levou tão a sério, levar uma vida segundo os padrões de Deus, de santificar a sua vida, de forma, amados, que José, ele tipifica o próprio Jesus Cristo. E nós vimos, né, com os jovens, ontem à noite, essa questão. Foi alguém que viveu tanto e com tão intensidade essa vida que agradava a Deus, essa vida de santificação, que ele começou até mesmo a representar, a ser um retrato do próprio Cristo. Os irmãos se lembram, né, com respeito a isso. Ele não quis, né, devolver o mal que os seus irmãos haviam feito para ele, pelo contrário, ele perdoou os seus irmãos. Ele, inclusive, né, foi o salvador do mundo naquela época, naquele período de fome. Deus usou ele para salvar o mundo naquela época. José tinha sido vendido pelas mesmas moedas, né, quantidade de moedas, pelos seus parentes, por alguém próximo. Jesus também foi vendido, também, por alguém próximo a ele, né, um dos discípulos ali que estava, né, dos apóstolos, dos discípulos ali que estava com ele durante todos os seus 3 anos e meio de ministério. Então, amado, o que Deus espera de nós, que somos salvos, lavados, remidos pelo precioso sangue do seu Filho Jesus, é que nós venhamos viver uma vida de santificação a ponto de que as pessoas vejam, de fato, Cristo Jesus em nossas vidas. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude. A santificação não nos salva, mas a santificação é justamente uma consequência da salvação que nós recebemos em Cristo Jesus. Essa nova natureza que nós temos. Amém? Vamos colocar de pé, nós vamos orar encerrando, né, o culto, mas os irmãos ainda permaneçam em seus lugares, nós teremos uma reunião extraordinária aí rapidinho, tá ok? Então vamos orar. Santíssimo Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pelo tempo qual o Senhor nos permitiu termos aqui na tua casa, podendo louvar o seu santo nome, podendo aprender mais, ó Pai, da tua palavra. Obrigado, ó Pai, como nós vimos hoje de manhã, por o Senhor ter nos justificado, mesmo sem que nós merecêssemos. O Senhor, ó Pai, nos declarou justo. Obrigado também pela posição a qual o Senhor nos deu, através da justificação, uma posição de santificados mesmo, através do teu Filho. E hoje, ó Pai, também nós temos a obrigação óbvia de também viver a vida neste mundo aqui, agradando ao Senhor. De forma santa, para agradar, glorificar o seu santo nome, e também para ser luz, ó Pai, nesse mundo de trevas. Nós sabemos, ó Pai, o Senhor também, Jesus, sabe como é difícil a vida aqui neste mundo, porquanto Ele mesmo foi tentado neste mundo, mas graças a Deus, né, sem
pecado algum. E agora, ó Pai, nós, né, somos miseráveis pecadores, somos tentados todos os dias. E nós rogamos, ó Pai, que o Senhor nos dê força, que o Senhor, ó Pai, nos ajude a sempre vencer e que nós, ó Pai, possamos viver esta vida santa que agrada ao Senhor. Ó Pai, nós te pedimos também que o Senhor nos ajude, que sejamos luz para este mundo de trevas. Que o Senhor, ó Pai, nos dê ousadia para pregar, para falar do teu amor às pessoas perdidas, ó Pai, neste mundo. Também queremos que o Senhor nos abençoe, que nós, ó Pai, possamos ter uma boa semana diante da tua presença. Que o Senhor, ó Pai, abençoe teu povo. Que o Senhor, ó Pai, os cubra com as suas ricas bênçãos. Que o Senhor supra a eles, ó Pai, todas as suas necessidades. E é em nome de Jesus é que nós te pedimos, te agradecemos, com perdão dos nossos pecados. Amém e amém. Os irmãos podem se sentar, nós encerramos o culto, nós vamos à reunião nesse momento também. Só esperar ele encerrar lá.